Beleza, beleza, beleza? Estamos de volta para a nossa aula. Muito bom dia, muito bom dia. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha, vamos iniciar aqui a nossa aula de Física, iniciando aqui mais um encontro de Física da semana, né? Nosso segundo encontro de hoje. E para dar continuidade ao nosso tema de óptica física, qual o tema, professor, da óptica que a gente vai trabalhar? O experimento de Young. Nessa aula do dia 18 de outubro, a Joyce estava falando que era novembro, mas é outubro. Física é a disciplina e eu sou o professor Caio. Estarei com vocês aqui no dia 18 de outubro para a gente trabalhar esse tema agora em questões, né? No primeiro horário, a gente trabalhou as 3 primeiras questões do nosso material. Vamos iniciar aqui a quarta. Preste muita atenção no texto. E aí, galerinha, vamos lá. Quarta questãozinha, eu pedi, né, para você analisar o texto e também analisar a imagem. A figura é muito importante. Esse suporte aqui, que é a nossa figura, é mais importante também que o próprio texto. Só pela imagem já dava para você responder a questão, tá? Olha só pela imagem, lá no Enem você pode fazer isso. Você olha para a imagem, olha para o suporte e vai no texto, a pergunta, né? Olha só. A figura observada no anteparo é típica do fenômeno físico denominado. Não precisa nem você ler o texto. Ele já te pede direto qual é o fenômeno representado na imagem. A gente pode, marcar a letra A. Professor, mas só para ter certeza, bora ler o texto? Bora sim, galerinha de Jacobina. Mas vocês acertaram, olha aí. Gabarito letra A. Só para confirmar que é interferência.
mediante uma engenhosa montagem experimental, Thomas Young fez a luz de uma única fonte passar por duas pequenas fendas paralelas. Olha aí. Então, aqui você tem o fenômeno da fenda dupla, dando origem a um par de fontes luminosas coerentes idênticas. Lembra que cada anteparo, cada obstáculo tem dois furinhos. Esses dois furinhos, eles vão ser representados como novas fontes de luz. Então, como a luz passa por dois furinhos, cada furinho você vai interpretar como se fosse uma nova lâmpada, uma nova vela que emite luzes, tá? Que produziram sobre um anteparo uma figura como a registrada na fotografia a seguir. Então, na figura você tem faixas claras, faixas escuras. Esse fenômeno, ele é um fenômeno característico, né? Ele é uma imagem característica. E essa imagem só faz referência ao fenômeno da interferência. Não tem como fugir. Lembra que uma luz, ela vai acabar colidindo com outra, provocando ali naquele ponto uma interferência construtiva, seria os pontos iluminados, as faixas claras, e você também tem as faixas escuras, que são os pontos em que a luz incidiu na outra luz e provocou uma interferência destrutiva. Bom? Então aí você tem um ponto escuro, uma luz cancelando a outra. Um ponto claro seria uma luz tornando a outra mais intensa ainda, ou seja, dando origem aos pontos claros, certo? Érica Fernanda fez uma perguntinha, né? Eu tinha até visto a tua perguntinha, e aí eu esqueci de responder no primeiro horário. Professor, na interferência de películas delgadas, não tem que ser um conjunto de cores diferentes? Exatamente, Érica. Acaba que a gente tem uma interferência lá semelhante ao princípio da dispersão da luz branca. Você tem ali as faixas de cores do arco-íris. Vai lá do vermelho até o violeta, certo? Porém, na imagem, não marcaríamos dispersão, por quê? Porque a dispersão ela é diferente da interferência ao ponto de ser provocada pela refração luminosa. Tá? A interferência das películas delgadas, a dispersão da luz branca, são dois fenômenos que são provocados pela refração luminosa. Tá? Já a interferência do experimento de Thomas Young vai ser um fenômeno que não tem cores diferentes. Você só vai observar faixas de mesma cor. Não pelo fato de uma refração, mas pelo fato da luz ela passar por duas fendas diferentes. Dois orifícios diferentes. E no ponto de cruzamento entre elas, você vai ter a origem da interferência. Tá? Então aqui não vai ter separação de cores, não vai ter separação de luzes. Você vai ter a seguinte ideia, olha só. Lembra aí do que a gente falou no primeiro horário e do que a gente falou quinta-feira. Você tem uma fonte de luz, que ela está emitindo aqui uma luz única, né? Aqui só tem uma única luz, uma única onda. Porém, quando eu chego nesse ponto de uma fenda dupla,
de obstáculo, o que acontece? Eu vou ter origem de duas outras luzes. Cada orifíciozinho desse, cada espaçamentozinho desse, vai produzir uma luz como se cada espaço fosse uma fonte de luz nova. Então, por exemplo, vai partir uma luz vinda desse orifício de cima e vai partir uma outra luz vinda do orifício de baixo. Assim, galerinha, no último obstáculo, você vai ter a incidência dessas duas luzes. Nesse último obstáculo, nesse último anteparo, cada luz vai acabar incidindo no mesmo ponto. Aí daí nasce a questão das faixas claras e das faixas escuras. Você vai ter aqui a produção de uma faixa clara, que é o ponto em que a luz com a outra produziam uma interferência construtiva. Elas, no mesmo ponto, produziram um aumento da intensidade ao interceptarem no mesmo ponto. Depois você vai ter um ponto de faixa escura, que quando as luzes interceptam no mesmo ponto, elas se cancelam. Tá? A próxima faixa vai ser de faixa clara também, mas da mesma cor da primeira. E a outra será escura. E assim, por consequência, as outras seguem o mesmo padrão. Então aqui, Érica, não tem a diferença de cores, porque você não tem o fenômeno da refração. Como no caso lá da película delgada, ou como no caso da dispersão da luz branca. Tá? Professor, me dá um outro exemplo que é semelhante ao da película delgada, que é bem parecido. Não acontece a mesma coisa, mas é bem parecido com o fenômeno da película delgada. Mas a ideia é a mesma. Qual é? As miragens. As miragens, a ideia é bem semelhante. Pode abrir aqui para mim, Fernando, a imagem? No caso da câmera, né? Pronto. Obrigado, jovem. O que vai acontecer no caso de você perceber numa estrada que o carro que está à sua frente, né, está vindo ao contrário do seu movimento, você pode ter a noção de que está de cabeça para baixo. Como assim, professor? Pode acontecer de você olhar lá no horizonte, ver um carro na faixa contrária, quando você estiver viajando, e você ter a impressão de que ele está de cabeça para baixo. Esse fenômeno é um fenômeno de miragem, é um fenômeno relacionado à refração luminosa. Na estrada, o que vai acontecer? Você tem a incidência da luz do sol, que quando se aproxima do asfalto, você vai ter camadas de gás aquecido. Aí você vai ter uma camada quente, uma outra fria, uma outra quente, uma outra fria, que vão se alternando, tá? Normalmente isso acontece sempre mais perto do asfalto, uma camada mais quente, porque o asfalto ele acaba sendo uma fonte de liberação de calor, porque quando nele incide uma luz do sol, ele vai absorver o calor até certo ponto, mas também ele vai conseguir liberar. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de radiação de corpo negro.
Então, ele vai conseguir liberar calor. Nas proximidades do asfalto, vai estar muito quente. E esse ar quente ele vai reduzindo a sua temperatura à medida que sobe. Tá? Então, à medida que eu me afasto do asfalto, eu vou tendo o aumento, a diminuição, perdão, de temperatura desse gás. Então, o que acontece? A luz solar incide no asfalto e quando ela reflete, ou seja, quando ela volta, que vai para o seu olho, você vai ter diversas refrações. Você vai ter a luz saindo do gás mais quente, do ar mais quente, e indo para o ar mais frio. Lembra do teu segundo ano? Quando a gente falou de calor. Lembra que existe o processo de convecção térmica? Lembrados? Que é o calor, ele acaba se deslocando por conta das diferentes massas de um gás ou de um líquido, por conta da diferença de temperatura, né? Então, o mais frio é a parte de cima, porque está mais longe da fonte, que é o asfalto. E o mais quente é a parte de baixo, que está mais perto da fonte térmica, que é o asfalto. Então, eu tenho uma concentração maior de calor na parte de baixo, onde o gás acaba sendo um gás mais quente por conta da proximidade com o asfalto. E em cima, eu tenho um gás mais frio, porque ele está mais longe da fonte térmica. Então, essa diferença de temperatura vai provocar uma diferença de densidades. O gás mais frio, ele tem uma densidade diferente do gás quente. Essa diferença de densidades vai provocar uma diferença também no índice de refração. Ou seja, você vai ter, jovenzinhos, a luz se comportando diferente nos dois gases, no quente e no frio. Então, por isso que a luz ela vai diminuir a sua velocidade, tá? E vai provocar o fenômeno da refração. Sim, professor, e aí? O que vai acontecer? Como eu vou ter a saída da luz do gás quente para o gás frio, ela vai alterar a sua temperatura, alterar a sua velocidade, tá? E nessa alteração de velocidade, ela vai chegar ao seu olho com essa velocidade alterada, dando origem ao fenômeno da refração. Ao fenômeno que você tem a noção de que tem água no asfalto e essa água também ela dá origem a outro fenômeno, né? Essa impressão de ter água, ela dá origem a outro fenômeno, que é o do carro virado, do carro de cabeça para baixo. Porque a formação da imagem do carro vai ser formada exatamente nessa suposta água, que na verdade é só gás em movimento. Então ali, no asfalto que você tem a impressão de estar molhado, é só gás em movimento devido à diferença de temperaturas. Então, acontece um processo de convecção térmica lá. O gás quente sobe, o gás frio desce, aí o gás ali tem esse movimento que a gente acha que é de um líquido. Então, esse fenômeno é um fenômeno da refração luminosa, que é semelhante ao fenômeno da interferência delgada, das películas delgadas. A luz ela vai passar por diferentes películas, ar, óleo e água, e vai sofrer diferenças nas suas velocidades. Vai, então, sofrer um fenômeno de refração.
E quando eu recebo essa luz com a velocidade diferente, eu acabo provocando uma interferência, que é a leitura que o meu olho faz do fenômeno, tá? Meu olho interpreta como uma interferência. Certinho, jovens? Então, a interferência de películas delgadas, ela já está mais associada à refração da luz. A interferência estudada por Thomas Young está associada ao fato da luz passar por duas fendas e acabar formando as mesmas cores. Só muda que uma faixa é iluminada e a outra não. Mas nas faixas iluminadas, a cor é semelhante. É diferente do processo da interferência nas películas delgadas. Bom? Jovens, então a gente marca aqui o gabarito da letra A, né? Interferência. Outro caso que a gente pode citar de você já associar a interferência é a questão citar o Thomas Young, porque citando o Thomas Young, você já remete logo à interferência, tá? E só pela imagem já dava para perceber, né? Galerinha de Jacobina, Érica, todo mundo acertando aí a questãozinha 4. Vamos lá para a quinta questãozinha do nosso material. Vou dar o timezinho de 2 minutos para vocês e a gente volta já. 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Olha aí, de novo, ele cita a interferência, né? E já tem as palavrinhas-chave. Olha só. A experiência de Young relativa aos fenômenos da interferência luminosa veio mostrar que... E aí? Veio mostrar que a interferência era um fenômeno ondulatório e que, se a luz sofria um fenômeno semelhante, tá? Semelhante, então é porque a luz, ela era uma onda, tá bom? Então a interferência, ela explica satisfatoriamente
a teoria ondulatória da luz, tá? Lembrando, jovens, que a interferência ela não está relacionada à teoria corpuscular, tá? Cuidado. Galerinha que marcou aí letra C. A interferência é um fenômeno ondulatório. Olha só, é um fenômeno ondulatório. E que, por ser ondulatório, consegue, para o caso da luz, provar que a luz é uma onda também, viu, jovens? Cuidado. Cuidado aí com essa dúvida aí de vocês. Professor, o que está errado na letra C? Está dizendo que tanto a teoria corpuscular quanto a ondulatória explicam satisfatoriamente esse fenômeno. A letra C está dizendo que a interferência ela é explicada tanto pela ondulatória, né, quanto pela teoria corpuscular da luz. Então, as duas teorias conseguem explicar a interferência. Não. A interferência ela só explica a teoria ondulatória. A corpuscular é o fenômeno da dispersão da luz branca, fenômeno da reflexão da luz, tá? São esses fenômenos que estão associados à teoria corpuscular. Beleza? Show de bola? Próxima questãozinha, galerinha. Bora lá para a sexta questãozinha da nossa tela. Ele vai dar um texto primeiro que vai dizer o seguinte: a imagem a seguir representa esquematicamente o experimento de Thomas Young. Olha aí, provavelmente ele vai falar de interferência, né? Conhecido como experimento da fenda dupla. Então você tem esses dois nomes para o experimento: experimento de Thomas Young e experimento da fenda dupla. Divulgado em 1981 e que revolucionou a ciência naquele momento histórico. Em relação ao experimento ilustrado e seus efeitos para a ciência, assinale a opção correta entre as alternativas. Então, eu quero a opção correta sobre o experimento de Thomas Young. Olha aí, letra A. Tal experimento evidenciou que a luz poderia ser interpretada a partir da teoria corpuscular? No obstáculo B, os fótons se reorganizam e se somam ou se aniquilam, formando a imagem característica no anteparo C, denominado franjas claras ou escuras, respectivamente. Letra B. Tal experimento evidenciou que a luz poderia ser interpretada a partir da teoria ondulatória. No obstáculo B, a luz difrata e a seguir sofre interferência construtiva e destrutiva, formando imagem característica no anteparo C, denominada franjas claras ou escuras, respectivamente. Letra C. A intensidade luminosa em cada ponto do anteparo C, denominado de máximos e mínimos, depende da diferença entre as distâncias percorridas por dois raios de luz. E letra D, o experimento evidencia que a luz sofre difração, ou seja, quando uma onda encontra um obstáculo que possui abertura de dimensões comparáveis ao comprimento da onda. A parte da onda que passa pela abertura se alarga, como demonstrado nos obstáculos A e B. Detalhe que ele está falando do experimento de fenda dupla, do experimento de Young. Então, você tem que olhar o experimento por completo e não só entre A e B. Cuidado aí com essas alternativas, tá bom? Vou te dar um timezinho de 2 minutos e aí a gente volta já já.
Vamos lá, galerinha. Voltando muito bem, jovens. Gabarito letra B de bola. Professor, o que diz a letra B? Diz que o experimento de Young faz a gente pensar que a luz pode ser interpretada como uma onda. Olha aí. A luz pode ser interpretada de acordo com a teoria ondulatória. Correto, né? E aí, a segunda frase. No obstáculo B, a luz difrata. Bora ver se é isso que acontece? Olha só. Eu tenho luz solar que vai incidir no obstáculo A. Eu tenho nesse obstáculo um orifício, uma fenda, né? Depois, o que vai acontecer, professor? Eu vou observar o espalhamento da luz. Esse espalhamento aqui é característico do fenômeno da difração. Muito bem. Aí, galerinha, ele diz o seguinte, e a seguir, já que isso aqui é verdade, né? A luz sofreu difração no obstáculo B, e a seguir sofre interferência construtiva ou destrutiva, formando a imagem característica no anteparo C. Olha só, depois que passa pelo obstáculo A e obstáculo B, a luz sofre interferência no anteparo C, denominados franjas claras ou escuras. Exatamente, jovens. Então, quando ele passa do B, depois de sofrer a difração, no anteparo C, eu tenho o seguinte, eu tenho a formação de uma interferência, porque eu tenho duas novas difrações, né? No anteparo B, eu tenho dois novos espalhamentos. E no anteparo C, eu tenho a formação de franjas claras e escuras. Então, isso é característica do fenômeno de interferência. Beleza? Então, todas as vezes que a luz, ao passar por um obstáculo, ela sofre um espalhamento, é caracterizado como uma difração. Todas as vezes que essa luz ela se encontra num anteparo, num obstáculo, e tem a produção de franjas claras e escuras, eu tenho, então, o fenômeno da interferência. Por isso que a gente gabarita mesmo a letra B de bola. Vamos analisar o que está de errado nas outras? Bora lá. Letra A diz que tal experimento evidenciou que a luz pode ser respondida, explicada pelo fenômeno corpuscular, pela teoria corpuscular. Errado, errado. Não é corpuscular que explica esse fenômeno de Young. É, na verdade, a teoria ondulatória. Letra C. A intensidade luminosa de cada ponto do anteparo C, lá no último obstáculo, denominado de máximos e mínimos, depende da diferença entre as distâncias percorridas por dois raios de luz. Não vai depender da distância, galerinha. Não vai depender dessa distância. Ok? Vai depender do que, professor? Vai depender do encontro dessas luzes, tá? Que elas vão se encontrar em pontos idênticos e vai depender da frequência que elas tiverem. Lembra que a frequência deve ser próxima. Vai depender também da natureza da onda. A natureza tem que ser a mesma. Então, não vai depender da distância que as luzes percorrerem, não. E, letra D, o experimento evidencia que a luz sofre difração. Não.
a luz não sofre só difração, ela vai sofrer também interferência. Então, o gabarito correto seria a letra B mesmo. Tá bom? 7ª questão, vou dar o timezinho para vocês. Analise a imagem, analisem o texto e a gente volta depois de 2 minutinhos. Vamos lá, jovens, vamos lá. E aí? Galerinha, esse fenômeno está aqui na imagem. É aquele mesmo fenômeno da bolha de sabão, fenômeno do óleo no asfalto, produzindo aquela coloração diferente, né? E também é um fenômeno muito característico de um processo que existe aí as películas delgadas, né? Você deve ter películas de diferentes materiais, de diferentes composições, para que a luz sofra, várias refrações luminosas, tá? Então vamos imaginar que a situação seja a seguinte. Vamos separar aqui as películas de acordo com a sua composição. Então aqui eu tenho ar na parte externa, na parte central eu tenho óleo e na parte mais de baixo eu tenho água. Beleza? Eu sempre tenho que ter essa composição ou eu deva ter a composição de 3 materiais. No caso da bolha de sabão, você tem o ar externo, a bolha, a superfície do sabão e depois o ar interno da bolha. Então, novamente, você tem 3 camadas diferentes. Sempre que eu observar essas 3 camadas, eu vou ter o seguinte processo. Da luz chegando ao meu olho com diferentes velocidades. Lembrando que eu não devo olhar apenas para um fenômeno só, porque são vários acontecendo aqui ao mesmo tempo. Não é só a refração.
que acontece aqui? Existe também a reflexão. Lembrados? Então, a gente vai imaginar o seguinte. Eu vou ter 2 ou mais raios luminosos. Um que vai incidir na camada que separa o ar e o óleo e vai sofrer diversas refrações. Diversas refrações. Do ar para o óleo vai sofrer uma, do óleo para a água vai sofrer outra. Quando essa água ela retorna para o ar para incidir no olho do observador, ela vai também sofrer os mesmos processos. É só um retorno, né? Da água para o óleo, do óleo para o ar. E esses processos iniciais que mudaram a velocidade da luz, quando vai para o olho do observador, também vai com essa velocidade alterada. Então, eu vou chamar essa velocidadezinha aqui de V1. Porém, vai existir um outro raio de luz, que a luz incide apenas na superfície que separa o ar e o óleo e não chega a entrar no óleo. Reflete e vai direto para o olho do observador. Essa daqui eu vou chamar de V2. Professor, o que vai acontecer aqui? V1 vai ser uma velocidade originada pela refração. E V2 será uma velocidade da luz originada pela reflexão. Então, não pode ser a letra A, porque na letra A eu só tenho refração. Tá? Só tenho refração. O gabarito correto seria letra C, jovens. Por que letra C? Porque aqui eu tenho que observar o fenômeno que eu estou olhando, o fenômeno que eu estou vendo. E o fenômeno que nós estamos vendo é um fenômeno de interferência em películas delgadas. Letra C. Tá? E esse fenômeno da interferência das películas delgadas, ele acontece por 2 fenômenos que acontecem com a luz. Que é o fenômeno da refração e o fenômeno da reflexão. Só refração ou só reflexão estaria incompleto, que é o caso da letra A. Tá? O fenômeno mais correto mesmo é o fenômeno da interferência. Como eu vou receber velocidades diferentes, V1 é diferente da V2. A frequência da luz no fenômeno 1 também é diferente da frequência da luz no fenômeno 2. E aí vai dar origem a luzes diferentes, incidindo no mesmo local. E quando eu tenho diferentes ondas, porém de mesma natureza, incidindo no mesmo local, eu tenho o fenômeno da interferência. Não esquecer desse detalhe. Bom? As velocidades e as frequências são diferentes, mas também elas são parecidas, né? Elas são aproximadamente iguais. Então, por isso que gera uma
interferência. As velocidades e frequências não são tão diferentes assim, certo? Então, você pode dizer que são próximas, né? São aproximadas. Por isso que gera uma interferência. A pequena diferença entre elas vai produzir essa interferência. Beleza, jovens? Eu vou te dar um minutinho para você desenhar esse esquema, para que você não erre mais questõezinhas sobre interferência de películas delgadas. A gente volta depois de um minutinho, tá bom? 1 minuto na tela. Vamos lá, galerinha. A Dulce está diretamente de Isaías Coelho assistindo a nossa aula. Muito bem, muito bem. Galerinha da unidade escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Galerinha de Eliseu Martins, Elisbão Veloso também está com a gente. Vou querer a participação de vocês, tá, jovens? Vamos lá para a próxima. 2 minutinhos nessa oitava questão e a gente volta já com o gabarito dela, tá? 2 minutos.
Vamos lá. Para a gente fechar, então, a nossa 8ª questão, gabarito letra C. Muito bem, a galerinha que marcou aí letra C. Por quê, professor? Olha só. Thomas Young fez a luz de uma fonte passar por por duas fendas paralelas antes de atingir um obstáculo e observou no anteparo o surgimento de regiões claras e escuras. Facilmente aqui eu consigo identificar que ele está falando de interferência, né? Porque ele está dizendo que no anteparo surgiu aí manchas claras e escuras. Marque a alternativa verdadeira a respeito desse fenômeno, tá? Então, trata-se de um fenômeno de difração inicialmente, em que, após a passagem por pequenos obstáculos, as ondas têm Então, voltando, galerinha, trata-se de um fenômeno de difração mesmo. Por quê? Porque, olha só, eu tenho primeiro espalhamento e depois eu tenho um duplo espalhamento, né? A luz, ela vem nesse formato de de fendas, e ela sofre esse primeiro espalhamento, que é um fenômeno de difração. Porém, o que eu vou ter, professor? Eu vou ter, na última fenda, um duplo espalhamento, que também é difração. Eu tenho um duplo espalhamento. A luzinha de cima, ela vai sofrer uma difração e a de baixo também. A interferência, ela é caracterizada pela incidência dessa luz no último obstáculo, no último anteparo. Então, só é interferência quando chega no último anteparo, que é a produção das franjas claras e escuras. Até antes de chegar no último anteparo, são processos de difração, tá bom? Então, a gente marca realmente a letra C. Beleza, jovens? Meus queridos, a gente vai encerrar então aqui o nosso encontro de hoje. Ficamos por aqui na aula de terça-feira e a gente se vê agora no próximo encontro. Até a próxima aula, jovenzinhos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.